Sejam muito bem-vindos. Durante meus estudos sobre narcisismo, coloquei dentre as táticas malignas um item que classifiquei como comunicação indireta, o qual pode aparecer com várias roupagens e causar diferentes efeitos. Sabe-se que durante o abuso narcisista, constituído de bullying, assédio moral, abuso psicológico ou violência psicológica, a comunicação é de crucial importância para o abusador. Há aqueles que veem a comunicação sarcástica, por exemplo, de forma positiva. Há pesquisas que concluem que é produto de mentes brilhantes. As pessoas em volta também podem ter a criatividade estimulada pela necessidade de responder à altura. Estudo realizado em Harvard atribuiu ao sarcasmo uma forte componente criativa, já que a sua compreensão requer interpretar declarações contraditórias. Segundo outra pesquisa do Instituto Europeu de Administração de Empresas, as pessoas sarcásticas foram consideradas até 3 vezes mais inteligentes. Já segundo Oscar Wilde, o sarcasmo é a pior forma de humor, mas a melhor demonstração de inteligência. Jean-Paul Sartre, por sua vez, afirmou que o sarcasmo é o refúgio dos fracos. Eu acrescentaria que o sarcasmo é o refúgio dos fracos e fracassados. É um recurso próprio de invejosos que costumam depreciar os invejados. De acordo com Joseph Slap, o sarcasmo é o humor doente de quem não está satisfeito com sua vida, de quem vai fazer de tudo para tentar fugir dessa dor. E o modo como ela faz isso é maltratando as pessoas e tentando deixá-las no mesmo estado emocional que o dela. Seria uma personalidade que procura o tempo todo impor a sua destreza intelectual, porque essa é a única ferramenta de que dispõe para se autoafirmar. Pete Walker, ao tratar sobre a recuperação de pessoas que apresentam complexo do transtorno do estresse pós-traumático, apresenta uma Carta dos Direitos Humanos das Vítimas, onde aparece o direito de protestar contra o sarcasmo, o criticismo destrutivo ou o tratamento injusto. Penso que o assunto tem ligação com os xistes, que Freud listou como uma das formas de acesso ao subconsciente, os quais afloram em um repente, surpreendendo muitas vezes até mesmo o autor. Atualmente, temos a impressão de que o narcisismo está em vertiginosa ascensão, justamente devido à proliferação e acesso a novos meios de comunicação em massa, os quais permitem atingir psicologicamente uma vítima a qualquer distância e a qualquer hora. Além disso, esses mesmos meios vêm, de forma paradoxal, contribuindo para uma disseminação do conhecimento a respeito dos transtornos da personalidade, dos quais abusadores costumam ser acometidos, como é o caso do narcisismo. É evidente que nem todo abusador é portador de transtorno da personalidade narcisista, e nem toda comunicação tóxica se constitui em abuso psicológico. Mas apoiamos a opinião daqueles que advogam que o mais importante é conhecer as táticas malignas e perceber quando elas estão nos fazendo mal, tornando possível ter consciência de que às vezes é imperioso abandonar pessoas abusivas e determinados ambientes. A tolerância também é outro fator que é variável. Cada pessoa tem limites próprios que deveriam ser respeitados. O que para um é visto como brincadeira, para outro pode despertar sentimentos extremamente desconfortáveis ou dolorosos.
É justamente nesse contexto que a comunicação indireta atua. Narcisistas se alimentam de emoções alheias. Para se alimentar, eles precisam, muitas vezes, causá-las, chegando a um ponto em que podem vir a controlar a mente da vítima. Se tornam, nesse caso, um equivalente dos ditos espíritos obsessores. É como se a vítima ficasse possuída, tendo constantes pensamentos, atitudes e raiva incontroláveis. A partir dessas constatações, aliadas ao fato de que as redes sociais trouxeram novas perspectivas, é possível até mesmo afirmar que o narcisismo é uma religião ou uma espécie de culto da atualidade, em que são valorizados o controle das massas e também as aparências, o culto ao ego, a beleza, a quantidade de seguidores e likes, mas também a habilidade em ofender e constranger à distância, de forma disfarçada, encoberta e dissimulada. Essa religião é liderada por um Deus implacável, que demanda sacrifícios humanos daqueles que não externarem a adoração. Curiosamente, o próprio narcisista é a primeira vítima, ao ter que abandonar desde cedo sua verdadeira personalidade, substituindo-a por um falso eu. De certa forma, ele é um dos primeiros a ser possuído por uma entidade do mal, a qual passará a dominá-lo. Ele terá que vestir uma espécie de máscara de invencibilidade para encobrir a culpa e a vergonha por ter, por exemplo, sofrido traumas na infância ou ainda ter sido doutrinado por pais que criaram um pequeno rei. A comunicação indireta é parte importante desse conjunto, podendo vir em várias formas. Uma é o sarcasmo, um tipo de zombaria, disfarçando um desaforo com algo que faz rir. Outra é o cinismo, constituído de deboches ácidos, muitas vezes desprezando as convenções sociais. Uma terceira, a ironia, que consiste em afirmar o contrário, deixando a cargo do interlocutor extrair um significado maldoso. Uma quarta, a charada, ou enigma, constituída de frases que contêm, escondida, uma mensagem sobre algo que afeta a vítima, mas que ela terá que desenvolver um raciocínio para desvendar, ou referente a um assunto que ela será induzida a dar continuidade, caindo em uma cilada. Uma das principais tônicas dessa comunicação truncada é o duplo sentido, o qual nem sempre é visível para todas as pessoas que assistem ao diálogo ou presenciam a comunicação. O duplo sentido permite que o narcisista fuja à responsabilidade pelas supostas ofensas. Quando perquirido sobre o assunto, silenciar, negar, afirmar que não se lembra, são subterfúgios para jamais assumir responsabilidade, característica essencial de um narcisista. Isso é também um sinal de alerta. Nunca se desculpar e nunca assumir sinceramente um erro são indicativos de que se trata de alguém para se manter distância segura. Se o sentido é duplo, o narcisista sempre terá como defesa o fato de que a vítima é quem concluiu que havia algo ofensivo. Quando ela se insurgir, ao mesmo tempo, vai se expor. A eventual defesa será tida como uma confissão de que está sendo acusada de algo que provavelmente fez. Se ela acusou o golpe, é porque há algo de verdadeiro na mensagem. E esse é um dos motivos que levam a vítima a entrar e permanecer em jogos mentais doentios. É da natureza do ser humano querer ferir com o mesmo ferro quem o feriu. Então, usar as mesmas táticas seria a única solução. Iniciado está, não um jogo de inteligência, mas sim um jogo de astúcia. A charada, ou enigma,
pode abranger uma assinatura elaborada pelo remetente, inclusive nos casos em que sejam usados, por exemplo, e-mails anônimos. Como em alguns filmes, é enfatizada a necessidade do narcisista em avisar quem está por trás dos abusos. Isso alimenta seu senso de grandiosidade. Ele necessita de alguém que aceite participar de um desafio interminável, mas que também saiba ler entre linhas. Por isso, geralmente escolhe alguém forte e inteligente para provocar, a quem atrai com um processo conhecido como escagem. A comunicação indireta nem sempre se encaixa nos padrões do sarcasmo, do cinismo, da ironia ou dos enigmas, pois podem ser usados gestos, expressões corporais e do rosto, entonação da voz e até mesmo colocação de objetos com significado específico para o destinatário. Animais mortos, perfumes e cheiros desagradáveis, sons, músicas cuja letra remete a fatos, menção a notícias que ferem susceptibilidades, além, é claro, do diálogo direto, cujo duplo significado somente a pessoa perseguida será capaz de entender. O duplo sentido pode configurar o que se conhece por dog whistle, ou apito para cães. Os cães ouvem sons em frequências mais altas do que o ser humano. Por isso, podem ser adestrados para atender a um apito, que pode ser regulado para que somente eles ouçam. Particularmente, não gosto de mencionar essa comparação, pois entendo que ela, por se referir a cães, pode acionar gatilhos emocionais em quem já foi vítima. A comunicação indireta pode, sim, ser usada com fins benéficos, como, por exemplo, alertar sobre alguma atitude inadequada da outra pessoa sem feri-la, deixando que ela, por si só, conclua, sem atacá-la ou acusá-la de forma incisiva. Nesses casos, ela pode ser útil para o convívio social. Mas o mesmo estratagema, levado a extremos, é altamente destrutivo. Pode contaminar famílias, amizades e ambientes de trabalho, levando a disputas que se estenderão até mesmo por anos, institucionalizando-se como um costume doentio. Muito grato pela atenção.